Salve galera do canal para mais um vídeo, meu parceiro. Vamos reagir os personagens de anime mais poderosos do canal do Ultra Nerd. Bora lá, vídeo original tá na descrição, deixa o like, se inscreve aí meu parceiro e bora para 900 inscritos. Bora pro vídeo. Hoje que fãs do mundo inteiro colocam seus personagens favoritos dos animes em batalhas, a fim de tentarem provar qual deles é o mais forte. A prova que esse debate nunca morre é que esse vídeo é uma atualização de um antigo top 15 aí, que foi Bora meio ver. polêmico. Saitama Isso aí. porque naquele ranking a gente acabou dando um foco maior em personagens mais famosos e conhecidos da comunidade. Mas, atendendo aos pedidos de muitos, no vídeo de hoje nós reunimos aqui só os mais picas dos picas de todos Bora os ver. animes, mangás e até Tem muito personagem que eu não novels. conheço. Não economizamos em nadinha Aí que eu não sou mesmo. otaku não. Vamos ter seres cósmicos incompreensíveis, lordes demônios capazes de destruir o multiverso e até mesmo um deus robô capaz de aniquilar toda a realidade. Até um Pokémon vai fazer parte da lista, mas não espere ver Pokémon personagens como Goku e Saitama aqui não, É viu? anime, Porque Pokémon. esses aí são fraquinhos demais pra entrar nesse ranking. Cara, 15, Saitama é fraco Arceus, nesse ranking. Pokémon. Parece até brincadeira aparecer um Pokémon na lista, né? Mas O calma criador aí, do nerd. Pokémon. Não estamos falando aqui de Do qualquer mundo, né? Pokémon, não. Estamos falando de um deus, o criador do universo Pokémon, o que inclui todos os seres e dimensões existentes. E claro, por ser uma divindade, seus poderes são obviamente muito vastos, estando numa escala de poder infinitamente maior do que qualquer outro Pokémon que você já tenha visto. Começando pelo básico, o deus Pokémon pode assumir qualquer um dos tipos Pokémons existentes, permitindo que ele seja capaz de usar qualquer tipo de habilidade, não importando qual seja o elemento ou poder. Não Além ultrapassa o disso, bug, hein? por ser multitipos, Arceus ganha imunidade e resistência ao elemento contrário ao seu tipo atual, assim anulando praticamente todo o dano recebido. Ele já demonstrou ser capaz de disparar projéteis de energia que desencadeiam devastações em áreas enormes, pode abrir portais interdimensionais, criar poderosas barreiras de proteção e ter total controle sobre as leis da natureza. Além disso, por ser o criador, Arceus teoricamente pode replicar tudo o que poderosos pokémons lendários podem fazer, só que de forma muito superior. Por Caralho, exemplo, bicho. temos Cara, o tem trio da todos os poderes. criação, que é composto por uns carinhas bem barra pesada. O Dialga tem controle total sobre o tempo. O Palkia pode manipular o espaço da forma que quiser. E o Giratina pode controlar dimensões que estão além do espaço-tempo e ainda tem poder sobre a antimatéria. Esses Caralho, pokémons bicho, já imagina foram em Vagabundo capazes se até pega de esses criar Pokémon todo aí. um universo do zero, o que inclui estrelas, planetas e galáxias. E não para por aí, pois tem muitos pokémons lendários, apelões e todos estão muito abaixo do nível do Arceus. Porém, mesmo diante disso tudo, o deus Pokémon poderia ser facilmente derrotado pelos outros personagens dessa lista. Isso porque, embora ele tenha poderes absurdos de criação, ele não possui um nível semelhante no quesito poder destrutivo, Ele tem poder de durabilidade criação, ou qualquer não. outra Ele característica. pode destruir, mas não. Foi por isso que ele quase morreu após tentar tancar um meteoro. Que? 14. Zeno, Dragon Ball Super. Olhem bem pra Esse aí esse não tem nem carinha o que aqui, falar, né? bem fofinho, não é verdade? Mas não se engane, pois essa criaturinha com cara de inocente é simplesmente uma entidade com poderes inimagináveis. Tirando o Toribot, que é a própria personificação do autor dentro da obra, o Senhor Zeno é possivelmente o personagem mais poderoso que já surgiu em Dragon Ball. Só Ele é o isso. governante supremo de todos os universos existentes, mas apesar de sua hierarquia tão superior, ele tem a mentalidade de uma criança ingênua e alegre. Ele tem controle total sobre toda a realidade e sem qualquer esforço pode apagar universos inteiros em um piscar de olhos. Além de ser capaz de criar novas realidades como se não fosse nada. Até mesmo depois que Zamasu se tornou imortal graças às super esferas do dragão e dominou o planeta Terra inteiro, eliminando até mesmo os deuses, Zeno foi capaz de obliterar o Kaioshin maligno muito facilmente ao simplesmente apagar toda aquela linha temporal. Além disso, Zeno é completamente imortal, não existindo nenhuma forma conhecida de realmente matá-lo. Ele já foi capaz até mesmo de sobreviver à destruição de uma linha do tempo inteira e já está governando o multiverso no mínimo há milhões de anos. Mas apesar de todo o seu poder, Zeno nunca foi mostrado lutando e sequer tem qualquer intenção de lutar contra alguém. E como não existe nenhuma informação Com que certeza prove ele sua pode apagar o imunidade cara aos rapidinho. próximos poderes da lista, preferimos deixar ele por aqui. 13. Verdade. Fullmetal Alchemist. Esse é o ser Fullmetal. supremo de Fullmetal, um personagem que é a personificação de literalmente tudo que existe ao mesmo tempo, o
que por tabela Não já conheço esse garante pra personagem. ele o combo de Também nem vi onisciência Fullmetal. e onipresença. Como a própria entidade já disse, ela pode ser chamada de mundo, de universo ou mesmo Deus, representando toda a dor e alegria, assim como toda a destruição e criação, indo da totalidade do mundo, passando pelas leis fundamentais e conceitos, até o infinito existencial, incluindo, é claro, você. A verdade não tem corpo físico ou espiritual, e por isso está acima de parâmetros como a dimensionalidade, ou seja, a entidade possui uma existência completamente abstrata, sendo um dos personagens mais duros de matar de toda a ficção. Por exemplo, imagine que incontáveis universos fossem destruídos, conceitos sejam apagados e só restassem as pedras. Isso seria a nova verdade da existência, o que faria com que a entidade continuasse a existir. Em outras palavras, por ser tudo aquilo que as pessoas fazem dela, apagar a verdade exige o apagamento de toda a existência, incluindo você mesmo. Além da sua existência transcendental, o grande poder dessa entidade está em sua manipulação de realidade. Por isso que todo e qualquer uso de alquimia em Fullmetal acontece através dela e por ela. Ó. Afinal, a verdade é um em tudo e tudo em um. No entanto, mesmo que essa entidade seja uma consequência da realidade e exista por si mesma, o personagem não possui transversalidade sobre seu universo ficcional. Por isso, seu domínio se restringe apenas ao verso de Fullmetal Alchemist. Então, destruir a verdade porra. não significa destruir a si mesmo para os outros personagens da lista. 12. Hyogi Shiki, Kara no Kyoukai. Após Espadachim. nascer em estado vegetativo e ficar à beira da morte, seu clã de caçadores paranormais realizou um ritual oculto que acabou conectando Shiki à caixa, a raiz de tudo que existiu, existe e existirá. A própria espiral do fluxo da existência. Foi dessa conexão que Shiki ganhou sua principal habilidade, os olhos místicos de percepção da morte, que a permite enxergar as linhas de tudo que existe conectadas diretamente ao fluxo da existência. De forma bem simples, Shiki pode matar qualquer coisa apenas cortando essas linhas, não importando quem ou o que seja seu alvo. Além de dar fim a qualquer matéria orgânica e inorgânica, Caralho, Shiki também pode afetar forte esse coisas poder. sem uma existência física, como seres espirituais e entidades. Além disso, ela pode impedir qualquer tipo de regeneração e causar mortes permanentes, ou seja, impede a reencarnação ou ressurreição do oponente. Hyogi também pode adiantar o futuro de tudo instantaneamente, destruindo moléculas ou partículas mágicas para impedir que menina seja não é acertada nem por tocada. ataques. O mais impressionante é que mesmo se seus olhos forem arrancados, todos os poderes de Shiki continuam intactos, já que sua conexão com a caixa independe disso. Apesar de toda essa apelação e da personagem não fazer feio no quesito resistência, Shiki continua sendo apenas uma humana, sendo basicamente um canhão de vidro. Mas isso muda completamente quando sua personalidade oculta é despertada. Void Shiki é a personificação da própria Akasha. Isso faz a personagem alcançar um patamar de poder completamente desbalanceado. Neste modo, ela consegue usar seu controle e acesso à raiz para manipular a realidade de forma irrestrita, incluindo fundamentos universais. Para Vai, vocês mina, terem corta noção, tudo, o nível de literalmente. manipulação da Void Shiki é tão extraordinário que ela é capaz de alterar o curso de toda evolução e até mesmo a natureza fundamental dos átomos, conseguindo destruir incontáveis universos, ou melhor, o próprio Nasoverso, levando tudo ao Nasoverso. vazio eterno sem qualquer esforço. Porém, por estar diretamente ligada à Akasha, os poderes de Shiki estão restritos somente ao seu próprio verso, e sem essas habilidades, ela é só uma humana com capacidades extraordinárias. 11. Anti-Spiral, Tengen Toppa Guren Lagann. Depois de falar desse quase bicho aí. destruírem o Não universo sabia com de o onde ele poder era. espiral, uma raça decidiu interromper sua própria evolução selando seus corpos, e assim dando origem a um ser que é a manifestação física das consciências de todos eles, o Anti-Spiral. Uma entidade com consciência cósmica capaz de manipular a realidade. Graças aos seus poderes, o personagem consegue reproduzir qualquer habilidade e manifestar um corpo de poder porra. puro, na forma de um mecha gigantesco, sendo Tinha que capaz ser, né? de escalar seu poder cósmico a níveis cada vez cara maiores, ao carregando ponto de galáxia. disparar ataques na velocidade da luz com alcance Tem universal, outro como bicho se que tá na não galáxia, fosse que nada. já é Pra poderoso vocês terem uma ideia, a batalha entre ele e o Guren Lagann, que começou a nível planetário, alcançou proporções cósmicas imensuráveis. O Giga Drill Breaker do Anti-Spiral criou um horizonte de eventos capaz de atrair todas as nebulosas, Saitama e o- constelações e até galáxias E o de viado lá. centenas de milhares de anos-luz de distância.
É isso mesmo. Pra vocês terem noção, esse ataque fez com que o universo observável ao redor do Anti-Spiral fosse completamente apagado. Seus outros ataques são tão poderosos que possuem energia comparável ao do próprio Big Bang, com poder suficiente para criar e destruir universos inteiros. Já sua resistência é tão forte que faz supernovas e buracos negros parecerem farelo, ao ponto que nem o Super Tengen Toppa Gurren Lagann conseguiu destruir seu corpo de poder puro. E para completar a apelação, o personagem possui manipulação de probabilidade, ou seja, ele pode fazer com que a chance de sucesso de uma ação se torne zero. É muito AP, mas nem tudo é desbalanceamento. É a famosa sorte. Possui um corpo físico relativamente bem frágil, tanto que após o Simon invadir o espaço onde ficava seu corpo físico, o Anti-Spiral foi amassado pelo protagonista na base da porrada. Justamente por isso, ele não teria chances contra os próximos personagens da lista. 10. Rimuru Tempest. Não falasse isso, o cara era forte. Slime Data Can. O slime mais overpower da ficção certamente não poderia ficar de fora. Rimuru é capaz de absorver matéria, integrar os poderes e características analisados à sua própria estrutura corporal e modificar seu corpo. Essa habilidade fez com que ele evoluísse de um slime completamente patético para um deus. E para provar que isso tudo não é papinho, essa bolinha azul de puro terror já resistiu à força de um buraco negro e até mesmo à destruição do universo sem qualquer dificuldade. E mesmo que algo aconteça com ele, problemas, Rimuru é imortal e pode renascer. Graças a seus poderes de manipulação temporal, o slime da tempestade também é capaz de parar o tempo, conseguindo se mover 1 milhão de vezes mais rápido que sua velocidade normal, superando a velocidade da luz. E detalhe, perto do fim da obra, o personagem adquire consciência cósmica, garantindo uma percepção universal do espaço-tempo que o possibilita se teletransportar para qualquer lugar. E se você já ficou impressionado com o que esse slime pode fazer, então espere eu falar da Disintegration, uma magia sagrada que destrói o alvo a nível atômico e espiritual. Mas o que realmente explica o motivo desse slime fofuxo ter alcançado o patamar de divindade são suas habilidades Deus do Vazio Azathoth e Senhor da Colheita Shub-Niggurath. Com Shub-Niggurath, Rimuru passa a ter um banco de habilidades contendo todas as características e informações das habilidades que ele analisou ou engoliu. Isso o permite aprimorar seus próprios poderes, além de criar novas habilidades com base em tudo que está contido nessas informações. Agora, se antes o Deus Slime conseguia mandar pro estômago qualquer matéria orgânica e inorgânica, com Void God Azathoth, não existem mais limites para o que Rimuru consegue absorver e armazenar, indo desde habilidades e magias até a alma dos seus inimigos. Inclusive, Rimuru pode entrar ou teletransportar qualquer inimigo para o seu estômago, uma dimensão especial linkada ao exterior do multiverso, onde o Deus Slime possui total controle. A partir dessa dimensão, Rimuru pode canalizar energia caótica, a própria energia primordial infinita que criou o universo, e com o Turn Null, recriar toda a realidade centenas de milhares de vezes. Por fim, mas não menos importante, Rimuru consegue criar infinitos clones de si mesmo, todos com livre-arbítrio, e de grátis eles têm acesso a todos os seus poderes. De grátis. Roubado, não é mesmo? Mas mesmo sendo todo poderoso, a principal habilidade desse carinha tem apenas uma limitação. Ela não pode absorver seres conscientes mais fortes que ele. 9. Anos Voldigold. Mao Gakuin no Futeki Goucha. Sim, ele é um jovem que decidiu levar a vida como estudante na escola preparatória de demônios. À primeira vista, Anos pode deixar dúvidas sobre sua posição entre os personagens mais fortes dos animes, mas quem vê cara não vê coração. E o dele é o de um rei demônio tirano milenar, cuja existência está ligada ao próprio conceito de destruição. Mesmo se seu coração for dilacerado ou seu corpo desintegrado da existência, enquanto o conceito de destruição existir, Voldigold é capaz de canalizar a energia destrutiva de sua origem e manifestar seu poder no mundo, superando sua própria destruição. Anos já atravessou paredes como se fossem papel, arremessou um castelo com apenas um braço e explodiu corpos apenas com a onda sonora do seu estalar de dedos. Mas nada disso se compara a seu feito de parar um ataque com o peso do universo com apenas um fucking dedo. E se você acha isso pouca coisa, com todo o seu poder, é dito que ele seria capaz de destruir todas as 99 camadas do Mar de Prata, sendo que cada camada possui incontáveis universos infinitos. Mas calma que ainda não acabou. Afinal, o que seria de um rei demônio sem magias e artefatos demoníacos? Anos tem um verdadeiro arsenal de habilidades que vão muito além das suas magias de destruição. Ele também possui magia de origem, a grande responsável pelo seu controle absurdo sobre vida e morte, já que esse
essência, é um tipo de magia que usa como combustível a própria fonte de existência dos seres vivos, seja para curar ou destruir. Além disso, a magia de origem possibilita a manipulação temporal, permitindo que Anos congele o tempo e mande seres para o passado em seus momentos de origem. Já seus olhos mágicos são capazes de anular qualquer magia e destruir qualquer coisa dentro de seu alcance de visão. Isso sem contar que pelo fato de Voldigold usar a própria origem como fonte de seus poderes, mesmo se todas suas habilidades forem copiadas, o Rei Demônio seria completamente imune. E se vocês se perguntam se é o bastante, Voldigold diz que não. Ele também possui a Venus Donoa, uma espada capaz de cortar o infinito. E o mais absurdo é que Anos sequer precisa acertar o golpe, porque quando a Venus Donoa corta alguma coisa, toda e qualquer lógica deixa de ter relevância. Um ser tão poderoso assim, sem fraqueza, seria uma completa injustiça para os outros versos de anime, não é mesmo? E por ter sua existência ligada a um conceito, sua única fraqueza consiste no apagamento e anulação de sua origem, coisa que a Evasmana faz. Vai ser mais forte que o outro e tal. Isso é totalmente diferente de apenas destruir sua fonte. Apagar permanentemente o conceito de destruição garantiria que nem mesmo Anos fosse capaz de voltar. 8. Medaka Kurokami, Medaka Box. Nascida na família mais rica e influente do Japão, Medaka é tida como gênio desde seu nascimento. Ela é a 99ª presidente do Conselho Estudantil da Academia Hakoniwa, uma escola destinada a jovens excêntricos, desajustados e extraordinários. Seu grande trunfo e as, o The End, é uma técnica que permite copiar qualquer habilidade que Medaka veja ou ouça falar, retirando todas as limitações ou defeitos e adquirindo tudo que é necessário para executar a técnica com perfeição. Mas antes de vocês conseguirem entender o quão poderosa é Medaka, primeiro precisamos falar de Najimi Ajimu e Mizoji Kumagawa. Sendo basicamente uma aberração existencial, Ajimu é uma entidade que se declara oniponente e onisciente e deu a si mesma 12 quatrilhões e 800 trilhões de poderes diferentes. Coisa pouca, pra não olhar. Ela possui tanta noção da própria ficcionalidade que tem ciência da existência da Shounen Jump e que nunca venceria Medaka graças à armadura de roteiro que ela tem por ser a protagonista. Acontece que Medaka copiou todas as habilidades que ela descobriu e observou de Ajimu, incluindo essas que vocês estão vendo aí na tela e muito mais. Já com as habilidades que Medaka copiou de Kumagawa, podemos dizer que as coisas são mais simples. Basicamente, tudo que está no campo de visão de Kumagawa pode ter a relação de causalidade quebrada e ser reduzido a uma mera ficcionalidade apagável. Esse é o All Fiction. Ele também pode negar a própria morte infinitamente e se mostrou capaz de apagar as leis e fundamentos do universo. Cores, temperatura ou até mesmo conceitos como o tempo, nadinha tá à prova do seu All Fiction. Só que apesar de ter uma habilidade tão quebrada, Kumagawa é ridiculamente fraco. Mas é aí que entra o seu Bookmaker, que transfere seu status de fracote para o alvo, tornando o oponente tão fraco quanto ele. E a gente poderia ficar aqui horas e horas falando de todos os poderes que a Medaka já copiou. Basicamente, qualquer coisa que você pensar, ela deve ter no seu arsenal. Por exemplo, ela pode usar telepatia, tem controle mental imbloqueável, manipulação de sorte, reflexos automáticos, velocidade da luz, consegue redirecionar deficiências e efeitos negativos de volta ao oponente. E pra dizer que não faltou nada, ela também é capaz de selar qualquer oponente e se torna imune a toda a habilidade copiada. E o melhor de tudo, o The End não pode ser roubado ou desabilitado. E pra finalizar, Medaka ainda pode usar diversas transformações que alteram e potencializam todas as suas capacidades físicas e regenerativas já roubadas. Inclusive, foi com uma delas que Medaka derrotou Ihiko, um ser que invade obras ficcionais e que passou por cima da imortalidade e regeneração instantânea de Ajimu. Porém, nenhuma entidade que equivale a uma borracha para qualquer personagem ficcional foi capaz de vencer a diva universal Medaka Kurakami. 7. Kami Tenshi. Tenshi Muyo. Após criarem toda a existência infinita e repousarem em suspensão pelo cosmos, as Choshin, entidades que estão acima até mesmo das leis e conceitos universais, decidiram procurar por uma existência que fosse capaz de superá-las. Esse é Kami Tenshi, uma divindade hiperversal. Kami surgiu a partir das correntes cósmicas sencientes que entrelaçam o tecido da realidade para ser o guardião do equilíbrio universal.
Existindo de forma abstrata, ele permanece eternamente vigilante e preparado para assumir o manto da destruição, caso entidades ameacem levar o universo à desordem. Para dar uma perspectiva, por estarem acima da dimensionalidade universal e qualquer lógica, as Chou-Shin precisam limitar seus poderes para interagir com o universo e ainda assim, suas existências são tão aberrantes que o mero toque e movimentação delas pode causar a destruição do universo. Parece Caralho, muita bicho. coisa, mas o nosso amigo brilhante aqui tá além de tudo isso, e todas as suas interações são hierarquicamente superiores a de seres que não podem competir com seu nível hiperversal, que é o caso de todos os personagens anteriores nessa lista. Além de ser onipresente e onisciente, Kami é um ser transcendental que possui semi-onipotência. feito. Por isso, ele é capaz de manipular não só o espaço-tempo, como o próprio destino, além de que ele pode distorcer a realidade a seu bel prazer e uma porrada de outras coisas. E eu nem preciso falar que as manipulações destrutivas e de criação do Kami são superiores até mesmo aos feitos das entidades divinas que a gente viu até Pra mim é agora, tudo né? a mesma No coisa. entanto, por ser a personificação da existência universal, Kami possui um limite hierárquico, por isso ele não seria capaz de sobrepor as manipulações de entidades exteriores ao universo, como é o caso da próxima personagem. 6. Lord of Nightmares, Slayers, Loli sendo a das personificação Nightmares. do mar de caos, Lord of Nightmares não só deu início a toda a existência em Slayers, como é a própria sustentação da realidade, sendo onipresente, semi-onisciente e semi-onipotente, seu conceito a coloca acima Semi. da realidade multiversal. Por isso, ela só se manifesta no universo através de avatares. O mar de caos é tanto o vazio primordial quanto todo o fluxo de informações sem lógica e toda a união de conceitos antagônicos que coexistem ao mesmo tempo. Por ser a representação de tudo isso, a existência de Lord of Nightmares está acima de qualquer lógica e relação causal. Então, mesmo que o universo seja apagado ou toda a existência erradicada, para Lorde, nada disso importa, já que sua existência está acima de conceitos como criação, universalidade ou vida e morte. Ela se sustentava antes mesmo do conceito de existência ser criado. Para vocês verem que o poder de Lord Sama não é brincadeira, no universo de Slayers existe uma personagem chamada Lina Inverse, que é capaz de incorporar o mar de caos com seu Giga Slave. E manos, Cara, é muito perder poder, o controle dessa canalização significa destruir todo o universo, pois o mar de caos é incompatível com a existência. Além disso, devido à sua semi-onisciência e transversalidade, Lorde foi capaz de perceber que era uma personagem fictícia e, pasmem, desde então ela já deu várias surras no próprio autor. Olha que absurdo! Do nada. Agora, um detalhe importante é que Lord of Nightmares nunca conseguiu tomar de volta a parte de si mesma que deu origem ao universo. Por conta disso, é um exagero declarar que ela possui a verdadeira onipotência ou manipulação de realidade restrita. Mas adivinhem só, Acho que é isso semi, não é né? um exagero pros próximos da lista. Acho que é semi. 5. Madoka Kanami, Puella Magi Mais uma Madoka Loli, hein? Mágica. Após sonhar com a batalha entre uma criatura das trevas e uma garota mágica, Madoka deixa de ser uma estudante de ensino médio para se tornar uma guardiã do universo, encarregada de eliminar as trevas do cosmos enquanto carrega o destino de todas as garotas Engraçado, né? mágicas A nas minha mãos. mais Sendo ó, uma Mahou os mais Shoujo, fortes são Madoka Super possui Loli uma aqui. ampla gama de magias regenerativas e ataques mágicos, capazes de atingir não só seres físicos, como também seres espirituais e até mesmo entidades. Usando seu arco mágico com toda a bravura e pureza que uma garota mágica deve ter, Kanami eleva suas capacidades mágicas e dispara ataques capazes de varrer inimigos em áreas gigantescas. Tome. Não podemos esquecer também que toda Puella Magi possui uma Soul Gem no lugar da alma, o que amplifica todas as suas capacidades mágicas e protege suas existências. Enquanto a gema estiver intacta e conectada ao corpo da garota mágica, não importa o dano ou o estado da fatalidade, Madoka não morre, permanecendo consciente e conseguindo Mas se aí tudo regenerar depende através dessa da magia. pecinha, né, Por velho? outro lado, se a gema for tomada por atributos antagônicos ao de uma Mahou Shoujo ou a magia da gema se esgotar, a alma da Puella Magi é corrompida, dando origem a uma bruxa. Foi exatamente isso que aconteceu com Madoka em uma das realidades paralelas. Sua versão bruxa no ápice de seu poder era tão poderosa que se tornou a personificação de todas as maldições, Caralho. sendo capaz Rainha de das crescer maldições. infinitamente enquanto espalhava o desespero pelo tecido da realidade até destruir todo o universo. Entretanto, nada disso se compara ao aspecto divino de Madoka. Devido à intensidade da sua mágica e de todo o karma acumulado, Madoka é capaz de acessar e manipular a lei dos ciclos, transcendendo sua dimensionalidade, alcançando uma existência abstrata, se tornando a própria lei.
Durante esse modo, Madoka é capaz de ver através de todas as possibilidades do universo e quebrar todas as relações de causalidade ao ponto de passado e futuro e até Eu leis sem e entender porra conceitos nenhuma. não significarem mais nada. Assim, o que Madoka mais desejar vai se tornar uma verdade que ecoará por toda a existência, já que os fundamentos do universo se moldam a partir de seu desejo. Foi exatamente por isso que todas as bruxas do passado, presente e futuro foram apagadas. E mais, Madoka foi capaz de criar uma realidade em que, independente das circunstâncias ou fatalidades, nenhuma bruxa jamais nascesse. 4. Rajun. Kadiri Kamui Kagura. Rajun. Depois de passar por incontáveis traumas e ser Aquele lá do vendido pela Ragnarok. própria família por causa Rajun. de seu tumor, Mara foi Você quer torturada inventar em daquele rituais de personagem. mumificação budistas que tinham como objetivo fazer dele um receptáculo do poder divino e oferecer como tributo aos deuses do quinto céu. Conhecendo somente a dor desde seu nascimento, Mara passou a nutrir um intenso desprezo e ódio pela existência. No entanto, o que emergiu dos rituais foi uma criação que rompeu com todos os paradigmas estabelecidos, mudando para sempre a balança de poder do mundo. Rajun sozinho foi capaz de obliterar todos os deuses Hadou do quinto céu sem qualquer esforço. Com isso, ele ganhou acesso ao trono, um artefato Só não que ganhou do permite a Buda, né, manipulação meu de parceiro? todo o Taikyoku primordial, que é a fonte que dá forma a toda a existência e antecede a criação. Baseado no que a própria obra diz, fica claro que o Taikyoku é uma forma de manipulação da realidade a nível universal, visto que, ao se tornarem um com Taikyoku, os deuses deixam de ser reféns das leis fundamentais e lógicas do universo, e pelo fato do Taikyoku anteceder toda a criação, aquele que se torna um com essa fonte de energia consegue direcionar a realidade para o que ele mais deseja de forma ilimitada, sem qualquer tipo de restrição. E como Kamui Kagura já mencionou infinitos universos e tudo isso surge depois do Taikyoku, a extensão da manipulação do trono engloba todo o multiverso de Masada-verse. Agora, voltando a Rajun, depois de sentar no trono e entrar em sintonia com Taikyoku, o deus Hadou transcendeu sua dimensionalidade, se tornando uma existência abstrata que representa a própria realidade universal, visto que tudo que existe passou a existir através dele. Dessa forma, Rajun conseguiu quebrar todas as relações de causalidade e superar todos os fundamentos universais e leis anteriores, fazendo elas girarem em torno de seu maior desejo, assim o tornando uma verdade absoluta, reescrevendo todo o tecido da realidade a partir disso. Agora, com poder suficiente para enxergar até mesmo deuses como vermes, Mara considerou toda forma de vida além da sua completamente indigna, desejando o completo fim da existência para ficar sozinho e assim criando sua lei Muriou Taisu, capaz de destruir todo o multiverso. Morioka, Mas mesmo com todo o seu poder e manipulação sobre o Taikyoku, Rajun não conseguiu eliminar seu tumor, o irmão siamês que continuava a crescer dentro dele. Diante da impossibilidade de realizar seu desejo, o trono aumentou seu poder. E ainda assim ele não conseguiu. Isso criou um ciclo infinito de magnificação que fez com que Rajun adquirisse Taikyoku infinito, tornando impossível para os outros deuses destronarem seu céu. Além disso, as leis dos deuses anteriores gravadas no trono se adequaram à natureza destrutiva de Rajun, e graças a isso ele se tornou capaz de congelar o espaço-tempo e até destruir manipulação de probabilidade. Sua Muriou Taisu é tão forte que a mera presença de Rajun foi suficiente para O cara varrer da consegue existência destruir os deuses Hadou probabilidade, que o bicho. confrontaram. E Isso mais, existe. as interações e movimentações de Rajun se tornaram tão tétricas que apenas sua voz abalava o equilíbrio do multiverso. Ameaçados pela lei de Rajun, seres extremamente poderosos organizaram uma revolta contra seu céu, realizando um feito que nem o deus de Taikyoku infinito foi capaz: a extração de seu tumor. Mesmo perdendo seu poder infinito, Rajun ainda era mais poderoso que todos os outros deuses. No entanto, graças aos esforços conjuntos e principalmente por Habak, o avatar criado por seu tumor graças aos poderes do trono, o céu de Rajun caiu. Apesar de ser esmagadoramente poderoso, a dependência de Rajun com o trono para conseguir manipular toda a realidade multiversal tão forte, prova ele que não ele está perde. abaixo dos personagens que conseguem realizar o mesmo feito apenas com o próprio poder. E esse é o caso de todos os personagens esse do robozão top aí. 3. 3. Demon Bane. Kishin Hishou Demon Bane. Com um núcleo capaz de extrair energia a 3D partir insano, de meu infinitos parceiro. universos, Demon Bane é a vingança da humanidade contra as entidades divinas que espalham terror e opressão pelo cosmos. Junto de seus pilotos, Kuro e Al-Azif, o deus máquina já lutou contra deuses Lovecraftianos, incluindo Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth
E pasmem, Azatoth. venceu todos eles! Em sua Enfrentou forma o base, demônio, bicho. Demon Bane não só consegue desferir ataques na velocidade da luz, como também possui capacidades de manobrabilidade que desafiam as leis da física. Assim, ele consegue desviar de ataques vindo de distâncias e velocidades que seriam impossíveis de serem evitados, levando em conta os princípios matemáticos do universo. Mas mesmo que seja ferido por entidades que desafiam os fundamentos do cosmos, Demon Bane pode se regenerar de qualquer dano e possui acesso a magias como o espelho de Nitocris. Quando ativada, a magia envolve todo o corpo do Deus Máquina, quebrando as barreiras entre ficção e realidade. Isso faz com que qualquer ataque direcionado a Demon Bane seja redirecionado ao inimigo. Outra magia seja, extremamente apelona é o Lemuria aquele golpe do Impact, Meliodas, um ataque que viola os princípios da continuidade, gerando densidade gravitacional e calor infinitos, chegando ao ponto de superar a distorção de um buraco negro e a temperatura do Sol. Imaginem Sol bronzeado. Ao se deparar com inimigos tão poderosos quanto ele, Demon Bane ativa seu Shining Trapezohedron, um artefato que armazena poder divino ancestral. Ao ser ativado, o dispositivo cria uma barreira em volta de Demon Bane capaz de desintegrar qualquer coisa da realidade. Para vocês terem noção do tipo de poder que estamos falando, o poder divino ancestral está diretamente ligado ao universo original, uma dimensão onde os deuses exteriores reinam e onde o próprio Não é feio não, Azatoth menino. reside em seu trono junto de sua corte. Em outras palavras, estamos falando de um poder que transcende as leis e os conceitos do universo e é totalmente incompatível com os princípios da existência. Não foi à toa que a colisão dos Shining Trapezohedrons de Liegis e Demon Bane quase levou o multiverso à destruição. Sempre é Ainda isso, né? assim, Dois de longe seres, nada disso dá um se soquinho no compara aos outro, poderes de Demon mata o Bane em universo. sua forma Elder God. Quando Kuro se funde a Al-Azif, ele transcende as leis universais e sua própria existência, superando todas as suas limitações físicas, conceituais e metafísicas, atingindo junto de Demon Bane o mesmo grau de existência dos deuses exteriores. Olha isso! A prova dessa transcendência é que, em sua batalha contra Yog-Sothoth, Demon Bane foi capaz de ignorar o próprio apagamento da realidade. Durante esse modo, seu Lemuria Impact alcança um poder equivalente à multiplicação de 2 Big Bangs disparados infinitamente, resultando no nascimento de infinitos multiversos com histórias infinitas, assim como a destruição de todos eles. Neste modo, Demon Bane pode usar o Atleta Aeternum, uma habilidade capaz de quebrar e manipular as relações de causalidade de forma totalmente lógica. Quando ativada, o Deus Máquina traz para a realidade em que foi superado ou derrotado infinitas cópias de si mesmo, não só de todos os multiversos possíveis, mas também daqueles impossíveis e além da possibilidade. E ainda tem mais! Todas as cópias do Deus Máquina recebem o poder de counterar a habilidade que fez seu original ser derrotado e superado, completamente quebrado. Esses O maior personagens feito têm de muito Demon Bane poder, é tão bicho, inconcebível muito que poder. precisou ser contado em Nitrópolis Blasters, Acho um que ela faz universo de completamente propósito, né, diferente de Kishin Hishou Demon Bane. Em sua missão de expurgar o terror cósmico do universo, o Deus Máquina foi capaz de lutar no macrocosmo e com sua Ouroboros Blaster foi capaz de enxergar todo o fluxo cíclico da existência do início ao fim, e assim quebrar a relação de causalidade que sustentava a realidade atual, apagando absolutamente tudo da existência, o que inclusive afetou todo o Nasuverso. Como Demon Bane fazia parte daquele Nasuverso ciclo, também. neste momento nosso Aquele herói diante lá. também deixou de existir. Seu sacrifício permitiu que um novo fluxo da existência pudesse ser iniciado, sem a presença dos deuses exteriores Lovecraftianos, já que a realidade deixou de ser uma consequência da existência de Azathoth. 2. Akuto Sai, Demon King Daimao. Antes de falarmos outro sobre demônio. Akuto Sai, precisamos entender quem é Law of Identity. E no caso, ela é uma existência abstrata que reside ao exterior da existência universal. Seu único objetivo como uma entidade exterior é garantir o Aí ele propósito tampa, né, de todos safado? os personagens ficcionais existentes, manipulando o que for necessário para corrigir os destinos de personagens desviados. Acontece que depois do gentil candidato a sacerdote Akutusai ser destinado por Law a ser o maior rei demônio que já existiu e destruir toda a existência, ele iniciou uma jornada para ir contra seu destino. Isso o levou a perceber não só sua própria ficcionalidade, mas a ficcionalidade de todo o seu universo. Mas a fúria que foi despertada por conta disso não foi a de Law, e sim a dos deuses computadores, entidades que residem no exterior do universo e criadoras da realidade de Parece Akuto. aquele bicho O lá que jovem apareceu, aspirante a todo sacerdote jurou que iria destruir cada um desses deuses para salvar a humanidade, mesmo que para isso ele se tornasse o maior rei demônio que já existiu. Agora, decidido a aprender sobre mana, Akuto se deparou com um potencial mágico completamente miraculoso.
fabuloso. No seu auge, ele adquiriu manipulação do espaço-tempo, manipulação de Normal. probabilidade e leis Normal. e até manipulação de roteiro. Isso que é Caraca. evolução. Ao se Aí tornar ganhou. uma existência Roteiro. capaz de desafiar os deuses computadores, a resposta dessas entidades foi um meteoro gigantesco, mas não um meteoro comum. Esse era feito de pura energia exterior. Por isso, não importava quantas manipulações de causalidade Akuto alterasse no passado, a hierarquia desse ataque impedia que o Rei Demônio destruísse ou apagasse o meteoro. Então, se o problema era a hierarquia dos deuses exteriores, Akuto decidiu romper com todos os limites. Graças à sua manipulação de roteiro, o Rei Demônio alterou as probabilidades de seus eventos canônicos, criando realidades Tu é gay, praticamente infinitas de sua história original. Inclusive, algumas dessas continham versões de si mesmo que também eram capazes de continuar criando histórias. Isso destruiu o conceito de história original e, diante desse caos, seu destino como protagonista deixou de fazer sentido até mesmo para Law of Identity, pois todas as realidades eram igualmente válidas. Isso permitiu que Akuto realizasse o ritual do Void Body, se fundindo com Law e ganhando um corpo incompatível com os princípios da existência Fusão e com a assim menina. transcendendo todos os conceitos e leis. Akuto atingiu um grau de irrestrição compatível apenas com um anti-universo, um lugar onde todas as histórias podem começar e terminar, pois as relações causais não existem e a realidade é fruto do pensamento. Agora, residindo em uma hierarquia superior ao dos deuses exteriores, a manipulação de roteiros de Akuto poderia ir além de seu verso, o que inclui toda a ficção. Mas para provar Caralho. que nunca mudou mesmo, sendo um rei demônio, Akuto usou seus poderes para criar um Nirvana, um céu sem dor e sofrimento para todos os humanos de sua história em um plano acima dos deuses exteriores. E não apenas isso, agora ele tinha se tornado o novo Law of Identity, assumindo o manto de roteirista definitivo de toda sua história. Não fica claro o que Akuto fez com a existência ficcional após esses eventos, mas independente dele ter apenas resetado seu verso ou ter destruído tudo, o que importa é que o maior rei demônio que já existiu tinha poder suficiente para fazer ambos. 1. Fedorin Augustus Vamos ver a Aurora, última, o é. Mineco. Na vasta cosmologia de Umineco, acima de todas as dimensões superiores e planos espirituais, e até mesmo acima do exterior do Será que tem um poder multiverso, melhor onde que o somente roteiro? as entidades mais transcendentais podem existir, está localizado o domínio das bruxas. Só que mesmo aqui existem extensões e planos, e bruxas Voyager como Burcastle conseguem ir além dos metamundos e alcançar o mar de fragmentos, o próprio Omniverso. E com isso eu quero dizer que absolutamente tudo que foi criado e existe pode ser acessado daqui, o que permite que as Voyagers consigam transitar livremente pela infinidade de fragmentos e manipular qualquer obra ficcional de forma completamente irrestrita. Assustador, certo? Mas esse ainda não é o limite do domínio das bruxas. Existe uma única bruxa que foi além, aquela que superou a hierarquia de irrestrição dos metamundos, a criadora da Cidade dos Livros e roteirista de toda o Mineco, Fedorin Augustus Aurora, a bruxa que superou o infinito. Pra vocês terem noção do quão ridiculamente inconcebível é a Cidade dos Livros, toda o Mineco equivale a apenas um desses livros, mas de quantos? De infinitos! Sendo que todos eles são escritos pessoalmente por Fedorin. Não satisfeito em Haja ser uma tempo. divindade absoluta para infinitas histórias originais, a fixação por poder e controle de Fedorin a fez desafiar o abismo hierárquico infinito. E assim, a bruxa resolveu adentrar no plano proibido, o plano do Criador. Nem mesmo Fedorin conseguiu conceitualizar ou referenciar aquilo que viu, e percebendo que perderia seu próprio significado e sua existência, a bruxa desce de seu plano imediatamente. Mas mesmo que ela tenha apenas tocado seu plano e não residido, a criadora de Umineco foi dizimada da realidade. No entanto, morrer nunca foi um problema para Fedorin, que já chegou a se matar em inúmeros contos de sua biblioteca só pelo drama do roteiro. Então, após reviver mais Pode uma dizer. vez, agora com a verdadeira onisciência, Fedorin percebeu que mesmo ela era apenas uma personagem fictícia no roteiro de alguém, uma representação de seu próprio autor e criador. Indignada, mas agora com a verdadeira onipotência em suas mãos, Fedorin realizou seu primeiro de muitos atos a partir do seu livre-arbítrio, que foi se redesenhar à sua própria vontade. E como uma bruxa em Umineco consegue manipular de forma irrestrita o plano que ela alcança, Fedorin conseguiu blindar toda a Umineco, assim como toda a Cidade dos Livros do plano que estava acima dela. Agora, nem mesmo seu autor poderia mais influenciar a obra, pois os roteiros e manipulações da Bruxa Infinita passaram a ter o vetor da realidade sobre ficção, fazendo ela assumir de verdade todo o roteiro de Umineco ou qualquer outra obra que ela queira. As Caralho. bruxas dizem que Fedorin se tornou
tornou uma Creator, o que tem sua parcela de verdade, afinal, ela pode residir no plano dessa entidade quando bem entender. Mas a bruxa infinita é egocêntrica e narcisista demais para fazer o sacrifício necessário para habitar o plano proibido. Quer abdicar de tudo para obter e se tornar tudo em um com o Creator. Então, para jamais cruzar novamente essa camada, Feathering decidiu limitar sua onipotência por vontade própria, se sujeitando à hierarquia de Creator mesmo que ele não pudesse mais a restringir. Então, se fosse para dar uma posição ao próprio The Creator, sem sombra de dúvidas, ele estaria na posição 0, porque do mesmo jeito que Deus está para a humanidade, The Creator está para toda a ficção. Eu sei, queridos ultranerds. Muito provavelmente, cada um de vocês vai ter outra interpretação de um ou até vários personagens dessa lista e tá tudo bem. Fiquem à vontade para explicar de forma educada a interpretação de vocês aqui nos comentários, porque é justamente essa diversidade de pensamentos dos fãs que torna a cultura pop tão rica e vasta. Quanto mais Nunca discussão, se esqueçam que são vocês que fazem esse universo ser grande, nerds. Por isso, podem debater à vontade, mas ai, hein, sem desrespeitar os amiguinhos. E claro, não se esqueçam daquele ultra like transversal para manipular as relações de causalidade do algoritmo do YouTube. Valeu demais, ultra nerds. Abraços calorosos pra todos vocês e até a próxima. Porra, pois é, né, bicho? Mas todo mundo tem poder universal. Roteiro, probabilidade, tudo. Mas são bucha, meu parceiro. Eu não ganho do Saitama. Não ganho do Saitama. Saitama é indestrutível, meu parceiro. Tu pode pagar ele que ele volta. Tu pode tentar, sei lá, mano, desviar todos os golpes dele que ele vai te dar um soco, meu parceiro. Não tem como. Buchas. Ninguém ganha do Saitama. E não passa do vazio roxo. Ou do infinito do Gojo. Tirando aquele maluco lá com a espada. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E abraço.